Olá, paz do Senhor para todos, para os irmãos, para os amigos, para todos. Aqui quem vos fala é irmão Jael Cândido, amém, auxiliar de trabalho da igreja e professor, dirigente de escola dominical, amém? Então, irmão, hoje nós chegamos com a lição de número 2. Quero chamar a atenção dos irmãos que estão assistindo, para que os irmãos vão logo dar o seu like aí, os que não estão inscritos, se inscrevam no canal e partilhe a aula aí, comentem, é importante os irmãos responder algumas perguntas nossas, tá? Então estamos à espera, né? Então, interagir, né? Então, graças a Deus, nós estamos chegando aqui com a lição de número 2, que vamos estudar dia 8 de outubro de 2017. Esta lição número 2, o título dela é A Salvação na Páscoa Judaica. Amém? Esta lição, aliás, o trimestre completo, ele é maravilhoso. Nós estamos dando continuidade ao quarto e último trimestre, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, nós estamos com a lição de número 2. O textuário diz assim: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Amém? Êxodo capítulo 6, versículo 6. A verdade prática diz assim: a libertação do povo israelita vislumbra um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Amém? Vamos lá correr para a leitura bíblica em classe. Ela está contida no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do verso 21 até o verso 24, em seguida nós pularemos para o verso 29. Amém? Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia à porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viram o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos e para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Amém? Aqui encerramos a leitura bíblica em classe. Irmãos, o objetivo geral dessa lição é saber que a libertação dos israelitas vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Amém? Esta lição está contida de 3 tópicos. Amém? O primeiro nós vamos mostrar como se deu a instituição da Páscoa. Do segundo, vamos explicar a importância e o significado do Cordeiro da Páscoa. E do quarto, vamos tratar a respeito da relevância e do significado do sangue do Cordeiro na Páscoa. Amém? Vamos aqui continuar com a lição. A introdução diz assim: na Páscoa, os israelitas celebram um modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação do seu povo, livramento da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios.
era a lembrança da fidelidade de Deus na sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nessa lição estudaremos os aspectos chaves e simbólicos da Páscoa e o povo e o novo significado que tão importante celebração assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui estamos com a introdução. Vamos ver aqui o ato milagroso quando Deus operou para trazer a libertação do povo de Israel da terra dos egípcios. Amém? Então nisso aí nós vamos... Então, aqui que nós vamos estudar é justamente sobre este livramento, onde Deus ele livra o povo de Israel da escravidão, onde ele prometeu salvação. Ele livra, ele cumpre a sua promessa e com juízo, né? Então, hoje nós vamos aprender como, por que se trata da Páscoa, como se originou, né? E nós queremos entender o que significa a palavra Páscoa, o que significa a palavra Páscoa, amém? E por que existiu a Páscoa, para que se existe até hoje, como, que celebração, tá? Então vamos aqui ao primeiro ponto, o livramento nacional. Primeiro, o que é Páscoa, né? Vamos lá. Páscoa significa passar por, tá certo? Passar por. Alguma coisa, né? Esse vocábulo tornou-se o nome de uma das mais importantes celebrações do povo hebreu. Amém? A Páscoa, a festa da Páscoa, no mês de Abib, que é ou março ou abril, nos nossos dias. Amém? Então, a Páscoa, ela trazia, né, representava para os egípcios, ele significa, quando se falava Páscoa, para os egípcios significava o dia, né, o juízo divino sobre o Egito, o dia em que Deus trouxe o juízo. Para os israelitas, significa a saída do Egito, né, a passagem para a liberdade. E para os cristãos, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Amém? Vamos lá. A instituição da Páscoa, o livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mas ainda essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao seu Criador. Historicamente, foi o último juízo sobre os Egito e a provisão do sacrifício pascual que possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Amém? Veja aqui, essa história eu acredito que todo mundo sabe, que José, ele, no meio da prova e do plano de Deus para livrar o povo, e uma grande multidão levou José para o Egito, mesmo sendo preso. Chegou lá como escravo, Deus abençoou ele, tornou-se um governador. E José, foi impulsionado pelo Herodes a convidar sua família a vir habitar no Egito. E José trouxe o povo para o Egito, a sua família, as tribos, né, o seu povo. E lá, quando cresceram, o Herodes que convidou, a família de José morreu. Vieram outros Herodes que se lembraram, e em seguida veio Herodes que acharam que para eles
não tinham tanta importância, esqueceram e não quiseram lembrar, tá certo? Porque Deus havia abençoado o povo e tiveram medo, né? E nós vemos que o povo de Israel, eles foram castigados dentro do Egito. Como? Foram servir como escravo. Por quê? Porque eles foram servir como escravo? Porque eles não estavam na sua terra natal, não estavam no seu país. Eles estavam dentro do Egito, do Egito. Então, os egípcios acharam por bem de fazer com que aquele povo trabalhasse, né, como escravo. Disso veio as outras perseguições, a matança dos filhos, homens, né, até que Deus ele se lembra do povo e trouxe juízo para libertar o povo, porém, né, nós entendemos que ele criou um meio onde foi o ponto-chave da libertação. Então vamos aqui compreender. Eu só fiz aqui este resumo da história dos egípcios para nós entender do que nós estamos falando, amém? A libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação denominada. Logo, não havia dignidade nacional para a escrava. Entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizaram, e lembrou-se de sua aliança. O sofrimento da escravidão, o clamor do povo, chegou a Deus que lhes proveu o livramento. Amém? Veja aqui que, como eu disse, foi por convite que o povo de Israel, eles acabaram, o povo hebreu, acabaram dentro do Egito. Aí por cerca de 430 anos eles habitaram no Egito. Certo? Estavam no Egito. Não sei exatamente quanto tempo eles passaram, quantos anos eles passaram, vivendo a sua própria vida, ser como habitantes, né, convidado a ter sua própria morada, a ter sua própria fazenda, né, a depender de si mesmo. Mas em um auge desses 430 anos, o povo passou a ser oprimido, tá certo? E foram ser agora dominados por alguém. Como se domina um animal que não tem opção, não é? Assim é um escravo. Eles não têm opção, não tem esse negócio de não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar ali, não. Vai ficar onde foi mandado, vai fazer aquilo que foi ordenado. E veja que eles foram sendo dominados, foram escravizados e humilhados. O interessante é que o abuso de uma pessoa, quando tornava outra escravo, ou quando por acaso se tornava, aqui o povo hebreu, eles foram receber essa opressão porque por um acaso, né? Levaram chicoteada como escravo, apanhava, ficava sem comer, ia para o tronco, né? E dentre outras coisas que aconteciam. Agora, o interessante também aqui é que eles não podiam, para eles estavam ali como um animal, é melhor falar assim. E não tinham direito à sua cultura, não tinham direito aos seus deuses, porque eles estavam servindo como escravos. Eles tinham que servir aos deuses egípcios. Foi assim que o povo de Israel passou, né? Mas Deus, ele fez uma promessa a Abraão. Não sei se os irmãos lembram lá na chamada de Abraão, que Deus iria fazer do povo uma grande nação, né? Deus ia fazer do povo um país. Então Deus, ele não se esquece. Às vezes parece, mas não, né? E Deus, ele mesmo naquele sofrimento, alguém clama, o povo estava clamando e Deus ouve
o clamor e prover um livramento. Amém? Vamos lá, a nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois esta celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés. E um novo ano religioso começou. Os israelitas passavam 8 dias comendo pães sem fermento, o matzá, isto é, fatias de pães asnos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar pão caseiro crescer. Por isso esse pão deveria ser consumido antes de a massa levedar. Veja que aquele dia, o dia do livramento que a gente vai ver aqui, como foi que Deus proveu o livramento, se eu não me engano nós vamos ver no tópico 2, no segundo, que quando ele saiu do Egito foi às pressas. Moisés mandou mensageiro rápido, mensageiros, né, para que o povo se aprontasse e saísse. Que não deu tempo o fermento agir no pão, deles crescer. Então pegaram o pão sem crescer, né? Aí, por isso que ele come os pães chamados asnos, que são os pães sem fermento, né, para celebrar aquele dia e para guardar. Isso é bom lembrar, né, das coisas em que Deus ele faz na nossa vida, porque são essas que nos mantêm de pé e firme, onde muitas vezes as forças fracassam. Por isso que você vê que Deus ele dá ordens, olha, isso é para a memória de vocês para sempre. Veja aqui onde nós lemos a leitura bíblica em classe. Veja aqui o que é que diz, ó. E aconteceu, não, aliás, verso 24, 12, 24. Portanto, guardai isto, por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Vocês não esqueçam, porque quando vocês lembrar da Páscoa, vocês vão ver que foi o dia que Deus ele agiu com grande força para livrar o povo de Israel. E se nós fôssemos parar para ver, em que o juízo que Deus fez com os egípcios, mas no meio é onde a morte passou, o anjo, o destruidor, que passou sob os cuidados dos anjos de Deus. Isso é importante saber disso. Que passava por causa de crente, vamos dizer, do povo hebreu, e não entrava porque lá estava a marca do sangue do Cordeiro. Então, quando o povo via o pães asnos, o dia da Páscoa, ele lembrava que Deus naquele dia, o dia da Páscoa, Deus enviou o destruidor, mas não deixou ele entrar na casa do povo hebreu. Mesmo assim, a nossa casa, a minha e a tua casa. Deus jamais deixa o destruidor entrar na sua casa. Amém? Vamos para o segundo tópico, o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Ele foi introduzido na cultura dos israelitas quando Deus libertou o seu povo, conforme nos relata Êxodo. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver mancha, nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Levítico 4, capítulo 4, verso 32 e número 6, 14. Todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Veja aqui, irmãos, que no Antigo Testamento a Páscoa simbolizava. Nós estudamos a semana passada acerca do sacrifício, acerca do perdão do pecado, a maneira que Deus projetou a salvação para o ser humano, o povo em que ele amava e ama. E aqui continua o sacrifício para perdão do pecado. Seria um cordeiro ou um outro animal
sendo da lista onde Moisés ele determinou por Deus. Agora que fosse limpo, sem mancha nenhuma e sem nenhum defeito, saudável, tá certo? Porque aquele ato de sacrifício ela apontava para Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então, isto era a Páscoa no Antigo Testamento, o Cordeiro da Páscoa. Você vê que quando Moisés ele ordena o povo para que ele se protegesse o primogênito do povo hebreu, ele diz, olha, é um cordeiro sem mácula, e especifica tudo ali direitinho, e o povo faz para que eles pudessem se livrar da morte. Os primogênitos se livrar da morte. Amém? Que iria passar por ali. Foi o dia da Páscoa para os egípcios, foi um dia terrível, né? Porém, para o povo hebreu, foi um dia da liberdade, tá certo? Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, morto desde a fundação do mundo. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, deveremos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Veja aqui, abrindo um parêntese aqui rapidinho, no Antigo Testamento, o cordeiro que era oferecido para sacrifício, aquele perdão, ele era temporário. Pronto, nós estamos aqui com o segundo subtópico do segundo tópico, né? O Cordeiro da Páscoa. Nós estamos falando sobre Jesus, o verdadeiro coelho, ou seja, o verdadeiro cordeiro da Páscoa. Até frisando aqui que Páscoa não se trata de maneira nenhuma de coelho, né? Não sei nem por que colocar aqui dali. Mas quando fala de Páscoa, fala de sacrifício, né? Ou de um sacrifício de um animal, e já no nosso caso de Jesus Cristo, fala da nossa redenção e da nossa alegria, e jamais de coelho ou de outra coisa, né? Então vamos lá, Jesus, verdadeiro Cordeiro Pascual. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu o sacrifício temporário por um único e definitivo nesse aspecto. O Cordeiro no Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, morto desde a fundação do mundo. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão. Pois por intermédio dele a nossa culpa foi anulada definitivamente. Deus nos purificou e nos fez digno de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Veja aqui rapidinho que Jesus é o Cordeiro Pascual, o verdadeiro, tá certo? Nós como cristãos levamos esse memorial de como Deus substituiu os outros sacrifícios que era a sombra desses, ok? No Velho Testamento, como havia dito, temos um sacrifício temporário, ou seja, aquele que ele perdoa, mas que nós vamos depender dele mais uma vez. Você entendeu? O pai de família, ele apresentava sacrifício pela família porque pecou. Deus o perdoava através daquele sacrifício de um animal que substituía o pecado do ser humano. E depois, com uns meses, talvez um mês, um ano, não sei quanto tempo, o camarada tinha que oferecer o sacrifício de novo, porque
nós fomos feitos do pó da terra e pecávamos também e necessitávamos mais uma vez de oferecer um outro sacrifício. Amém? Aí Deus enviou Jesus, ele tornou-se carne humana, despojando-se da sua glória para morrer no nosso lugar. Ou seja, um sacrifício definitivamente, ou definitivo. Não precisa mais oferecer cordeiro, pois o Cordeiro de Deus, como está escrito no livro de Isaías 53, ele já morreu por nós, e nós não precisamos daquela sombra do passado, porque vivemos um presente onde Deus, ele já nos perdoou de todo pecado. O que falta muitas vezes é você reconhecer que fomos perdoados do nosso pecado. Amém? Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados. Uma única vez, né, que ele morreu na cruz do Calvário, já somos santificados, somos perdoados, somos justificados por ele. Então, sempre, ele diz, olha, filhinho, não pequeis. Não pequeis. Esse é o conselho de Paulo. Mas ele diz assim, olha, mas se pecados, lembre-se que é um advogado. Ou seja, aquele ato de Jesus já serve para sempre. Amém? Até um dia o nosso corpo ser glorificado e estarmos um dia com Cristo. Amém? O cordeiro pascual do Êxodo 12 deveria ser morto e comido na noite da Páscoa, e o seu sangue deveria ser espargido nos umbrais das portas. O Senhor Jesus Cristo associou a Santa Ceia à festa da Páscoa judaica. Dessa forma, a Páscoa está tipificando que Cristo é a nossa Páscoa. O cordeiro a ser oferecido não deveria ter manchas ou defeito, e nenhum osso deveria estar quebrado, o que nos mostra que nem o osso de Cristo seria quebrado em sua morte na cruz. O conceito do Cordeiro de Deus foi tão completamente desenvolvido em Isaías 53, que estava claro para os santos do Antigo Testamento que ele não era outro senão o servo do Senhor. Parece que Isaías 53 é o capítulo que contém mais referência cruzada com o Novo Testamento em toda a Bíblia Sagrada. Amém? Irmãos, aqui já deveremos abstrair algo que a Santa Ceia, que nós participamos uma vez por mês, ela é o momento de nós celebrarmos a Páscoa do Senhor. Amém? A ceia onde Cristo assemelhou a Páscoa. Então, nela nós deveremos lembrar sempre do ato salvífico de Cristo na cruz do Calvário, onde ele disse lá no Velho Testamento que aquele ato deveria ser lembrado para sempre. Amém? Imagina um ato com o Cordeiro, onde Cristo livrou o povo da morte. Imagina o próprio Deus tornou-se semente humana para morrer pela humanidade, né? Então devemos lembrar muito mais. O Cordeiro de Deus no Novo Testamento. No primeiro capítulo do seu Evangelho, João registra como João Batista aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Pedro, em sua primeira epístola, diz que Jesus foi o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Portanto, o conceito do Antigo Testamento do Cordeiro sacrificial revela tipicamente e profeticamente o plano de Deus para oferecer Cristo como sacrifício propiciatório pelos pecados do homem. Amém? Então, Cristo, irmão, foi a nossa ponte para a liberdade. Né? Ninguém mais está ligado àquele sacrifício que tinha que ser oferecido com permanência, mas agora somos salvos. Você vê que João Batista ele apontava para Cristo veio para tirar o pecado do mundo, para ser batizado, ele dizer, eis aí o Cordeiro, aquele que tira quando ele fala do mundo, né? Então, Jesus, João, ele referia a todo mundo, só que isso era se aceitasse o perdão. Amém?
mas quando não se aceita, aí fica um pouco difícil, amém? Vamos ao terceiro tópico e último, o sangue do Cordeiro, o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, verso 21, e do 4 até o capítulo 4, do 1 a 7. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. O sacrifício era oferecido para expiação de pecado do transgressor, em que este era perdoado e, mediante essa expiação, tinha sua relação com Deus estabelecida. Ou seja, o cordeiro, o sangue do cordeiro, o oferecimento do sacrifício daquele cordeiro era por quê? Vamos aqui entender. No Velho Testamento, ou no livro de Gênesis, quando o homem peca diante de Deus, ele criou uma confusão, ele criou uma barreira entre o homem e Deus, ele pecou, ele contendeu com Deus, ele criou um problema com Deus. Então, quando todo homem pecava, ele se sentia atribulado, triste, aperreado, né, no nosso linguajar, ele ficava um pouco sem paz. E era necessário, para restabelecer aquela comunhão, aquela paz com Deus, era necessário oferecer um outro sacrifício pelo seu pecado, pelo pecado da sua família. E assim, quando eles pecavam mais uma vez, ele oferecia de novo aquele pecado para expiar os pecados dele como transgressor, porque transgrediu, porque pecou contra Deus. Amém? E tinha que oferecer sempre esse sacrifício da vez que pecava, se sentia em contenda com Deus por causa do seu pecado. O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Isso porque sangue na Bíblia representa a vida, e a vida do animal derramada no sacrifício era o que estabelecia a paz entre Deus e o ser humano, amém? Então tinha que derramar o sangue de um animal puro, sem mácula, sem defeito, não podia ter osso quebrado, não podia ter osso torto, não podia ter mancha nenhuma, tinha que ser perfeito, amém? Vamos lá, o sangue do Cordeiro Pascual. Antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. A orientação era a seguinte: após matarem o cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras e no umbral da porta de suas casas. Isso serviria de sinal para que, quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Conservasse, permanecer intacta. Assim, a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas, e o sangue do Cordeiro Pascual foi o símbolo de proteção deles diante da morte. Veja o sangue do Cordeiro Pascual, que significa, quando eles mataram o cordeiro, eles tinham que comer, era o sacrifício, tá certo? A carne toda. E com o sangue expiava a sua casa, ou seja, tinha que marcar as portas, os umbrais, né? Tinha que estar ali marcado, porque quando veio o destruidor e observava que o sangue estava na porta, aquele sangue estava protegendo a casa daquele hebreu. Então, a casa que não tinha sangue, ele entrava e destruía, matava os primogênitos. Abrindo aqui um parente, irmão, a falta de fé, nossa falta de fé, muitas vezes, é que deixa entrar no nosso lar certos tipos de doença, tá certo? Porque se o Cordeiro Pascual do Velho Testamento do Egito já fez milagre, imagine o Cordeiro que morreu por nós, né? Quando nós, os antigos, eles se referiam ou nós nos referíamos
a proteção divina sempre dizia: na porta da nossa casa tem o sangue do Cordeiro, o qual revela a proteção de Deus, tá certo? O anjo que se acampa e protege a nossa casa e os nossos. Amém? Então deveremos ter fé com isso. A praga, lembre-se que no Salmo 91 fala que nem a morte, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Isso significa que estamos na proteção de Deus. Nossa casa está espiada, nossa casa está marcada com o sangue do Cordeiro. Amém? Vamos continuar. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado, tal como o sangue do Cordeiro Pascual que livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. Amém? Ou seja, a morte de Cristo, o Evangelho, vou dizer aqui, não foi feito para enricar ninguém, não foi feito para que nós sejamos prósperos, mas a única coisa que nós vemos foi para nos livrar da morte eterna. O que é que eu quero dizer? Uma morte sem Cristo, tá certo? Mas porque a morte eterna representa a morte da condenação, da sentença do pecado humano. Mas quando nós aceitamos a Jesus, ele nos livra daquela condenação ali do pecado. Expia o nosso pecado, ou seja, tira o nosso pecado e nos deixa pronto para morrermos com Cristo, tá certo? E nisso é darmos, né, um lugar nos céus. O sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Era o real Cordeiro, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Por essa razão, o livro de Hebreu afirma que Jesus Cristo é o mediador da nova aliança e, mediante seu sangue, redime de modo efetivo ao que crê. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça e autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Desse modo, Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar da intimidade com Deus, para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova aliança. Amém? Então, Jesus, né, é quem redime. A aliança veio dele, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É dele que nós começamos a ver a salvação. Zaqueu viu em Jesus, porque Jesus é um mediador. Nós olhamos para Jesus porque Jesus é o mediador. Jesus é a única ponte entre o homem e Deus, porque ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro Pascual. Ele que morreu por nós e ressuscitou dos mortos, para nos dar um livre acesso ao trono da graça. Amém? Então, o sangue também desempenhou um papel definitivo ou significativo nas práticas religiosas do Antigo Testamento. Vale a pena observar que o sangue não representava nenhum elemento básico nos sacrifícios, nem tinha alguma função especial ou significado nos rituais de quaisquer outros povos do Antigo Oriente, próximo ao do Mediterrâneo. O sistema de sacrifício da lei, baseado nos primitivos sacrifícios de animais do período patriarcal, exigia a morte da vítima em nome do pecador e consistia na aspersão do sangue, ainda morno,
pelo sacerdote como prova de sua morte pela expiação dos pecados. No sacrifício era exigida a morte da vítima para que sua vida fosse oferecida a Deus como substituto da vida do pecador arrependido. Dessa maneira, o pecador era limpo e a culpa era removida. Esse cenário forma a base para a presença do sangue de Cristo no Novo Testamento. O derramamento do sangue de Jesus na cruz encerrou sua vida terrena, pois ele voluntariamente ofereceu-se para morrer em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que foi assassinado para nos redimir. A aspersão desse sangue trouxe o perdão de todos os pecados dos homens, seguindo o perdão do dia da expiação dos judeus. Cristo é o nosso sacrifício expiatório e também a nossa oferta pelo pecado. Assim como Moisés selou o pacto entre Deus e a antiga nação de Israel, no Sinai, com a aspersão do sangue, também o novo pacto de Jeremias foi selado pelo sangue de Cristo. Ao instituir a ceia do Senhor, Jesus falou do cálice como o Novo Testamento ou aliança no seu próprio sangue. Amém? Então aqui só foi para inteirar aquilo que a gente aprendemos, que Jesus é quem nos reconcilia com Deus. Concluindo aqui, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus, mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, sempre que nós nos juntarmos para celebrarmos a ceia, a Páscoa do Senhor, deveremos lembrar desse dia, o dia da salvação. Amém? O dia em que Deus, ele lembra de nós e envia um cordeiro sem mácula para morrer por nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de partilhar a aula para que nós possamos abranger e conseguir chegar a mais algumas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a tua família, a tua casa.